Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos, estamos de volta. Chega ao fim as férias pastorais, 15 dias, voaram, né? Foram muito rápidos, mas graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui novamente para poder dividir com os irmãos um pouquinho da Palavra de Deus, né? Você que está aí na sua casa, que nesse tempo ainda não está podendo estar conosco lá na igreja, por ser do grupo de risco, por ter, né, algum impedimento nessa época de pandemia, você está aqui junto conosco e Deus tem possibilitado de continuarmos caminhando dentro da sua palavra, né, por meio das redes sociais, das tecnologias. Graças a Deus por isso. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical Online. Nós chegamos ao nosso segundo estudo hoje da nossa nova revista, da revista Palavra e Vida, é a lição de número 2, a revista que fala sobre recomeço, né? Sobre recomeçar, a importância de recomeçar. Estamos trabalhando tanto Esdras como Neemias, e hoje eu quero conversar com você em Esdras, no capítulo 3, nos versículos 8 a 13. Mas antes eu quero dizer para você que nesse período de férias, nós tínhamos um decreto, né, anterior ao início de férias aqui no município de Volta Redonda, onde os nossos irmãos com mais de 60 anos estavam proibidos de estarem nos cultos presenciais à noite. Primeiramente, eu quero dizer que continua a orientação pastoral de que, se você é do grupo de risco, que você continue acompanhando os cultos e atividades da igreja de forma online. Mas se você tem mais de 60 anos e se sente à vontade para estar presente, você já pode estar de volta no culto de hoje. Hoje, no culto das 19 horas, no culto presencial, tá bom? O decreto municipal ele vem sofrendo aí mudanças praticamente todas as semanas, né? Nós sabemos que alguns irmãos ficaram muito tristes com a impossibilidade de estarem nos cultos. A prefeitura não proibiu os irmãos de estarem na igreja, mas solicitou que a igreja tivesse um momento de culto só para os irmãos acima de 60 anos. O que ficou difícil de fazer, porque o decreto ele saiu e praticamente no dia seguinte o pastor já entrou em férias, então ficou difícil de articular, de organizar. Essas coisas demandam uma certa administração, não é verdade? Então nós voltamos agora com a intenção de que nesse início nós já iríamos ter o culto para os idosos, né, separado, mas o novo decreto permite que os irmãos retornem aos cultos. Então, seguimos da forma como estávamos. Pela manhã, EBD online, à noite, culto presencial e online. Quarta-feira, reapresentação do culto de domingo presencial. E quinta-feira, uma mensagem inédita aí, online, né? Tanto para quem está podendo ir para a igreja, como para quem não está podendo ir na igreja. Tá joia? Então voltamos aí com tudo. Vamos lá, Esdras, capítulo de número 3, os versículos 8 ao 13. Esdras 3, 8 ao 13. Hoje o tema da nossa reflexão é Lançando as Bases, baseado na história de Esdras, né? Semana passada ficamos com Neemias, hoje nós estamos aí em Esdras. Esdras capítulo 3, os versos 8 ao 13. Diz assim a palavra, deixa eu me localizar. Amém. No segundo ano de sua chegada ao templo de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josedeque, com os outros irmãos seus, os sacerdotes, os levitas e todo o povo que regressou do cativeiro para Jerusalém, começaram a obra. A revista fala sobre recomeços. Vou explicar isso para vocês. Confiaram aos levitas de 20 anos ou mais a direção dos trabalhos do templo de Yahvé. Versículo 9.
Josué, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e os filhos de Odovias, puseram-se, pois, unanimemente a dirigir os operários da construção no templo de Deus. Quando os construtores acabaram de colocar os alicerces do santuário de Yahvé, os sacerdotes, paramentados e com trombetas, bem como os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, apresentaram-se para louvar Yahvé, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel. Cantaram a Yahvé louvores e ações de graça, pois ele é bom, pois eterno é seu amor por Israel. E o povo todo clamava em altas vozes louvando a Yahvé, porque eram lançados os alicerces do templo de Yahvé, a base do templo. O templo ele começa a ser reconstruído e aqui nós estamos diante hoje nós chamamos de lançamento da pedra fundamental, né? Mas é o lançamento das bases do segundo templo, do novo templo de Jerusalém. Não é o primeiro templo de Salomão. Aqui fala do segundo templo. Versículo 12. Contudo, muitos sacerdotes, muitos levitas e chefes de família, já idosos e que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz sobre suas vistas e se punham os alicerces. Mas muitos gritavam de alegria e júbilo, e ninguém podia distinguir os gritos de alegria do rumor das lamentações do povo, pois o povo gritava em altos brados e o vozerio se podia ouvir de longe. Amém? Talvez sua tradução é um pouco diferente da minha. Pastor, eu não estou com a Bíblia não, eu estou só seguindo a sua leitura. Escola Bíblica Dominical, meu irmão, minha irmã. Não importa se é online, se é presencial, se é na igreja ou na praia. Pega a sua Bíblia e vem conosco iniciar o estudo da Escola Bíblica Dominical. Minha tradução ela pode ser um pouco diferente da sua, né? Estou usando aqui a tradução da nova tradução de Jerusalém, né? Da Bíblia de Jerusalém, mas certamente você já se localizou aí no texto. E eu quero dizer para você que aqui nós estamos falando, meus irmãos, da reconstrução do templo. Templo de Salomão, que foi destruído lá. Nós vimos na outra série, no Ouse Ser Filme. Aqui, meus irmãos, a gente está igual a Record, né? Você assiste lá as novelas da Record, bíblicas, né? Elas são todas interligadas, uma passa por dentro da outra. Aí você está lá na outra novela, de vez em quando passa um flashback, você vê cenas da novela anterior, a gente está igualzinho. As séries são interligadas, né? Porque o assunto é um assunto só. Aqui nós estamos em um evento que tem ligação com a nossa série Ouse Ser Firme, lá de Daniel. Nabucodonosor, ele toma Jerusalém e ele destrói o templo. Ele derruba o templo, ele derruba os muros, né, da Babilônia. E aqui, meus irmãos, muitos anos passaram, agora é o rei Ciro que está no poder. E agora a glória da segunda casa será maior que a da primeira, né? Você canta, mas será que você conhece o contexto dessa história? O povo de Deus que estava no cativeiro babilônico volta para sua própria terra e recomeça a sua vida. E eles recomeçam reconstruindo o templo de Salomão que havia sido destruído. Por isso que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O segundo templo será melhor e mais glorioso do que o primeiro templo de Jerusalém. Acontece, meus irmãos, para vocês entenderem aqui, né, o texto fala que eles estão chorando, outros estão alegres. É porque o segundo templo ele é um pouquinho menor, então algumas pessoas estavam chorando, mas ele era mais glorioso, né? Ele era mais modesto, mas ele marcava uma maior presença do Espírito Santo do Senhor no meio do povo. Mas aí a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aulinha de hoje. Lançando as bases. Meus irmãos, de vez em quando nós precisamos recolocar de pé algumas coisas em nossa vida, não é? É isso que está acontecendo aqui. O povo foi para o cativeiro, teve o templo destruído, Jerusalém destruída, e agora eles são libertos por Deus, eles voltam para sua terra e eles precisam recolocar de pé aquilo que tinha sido destruído, aquilo que tinha sido levado a ruínas. E quantas vezes isso acontece em nossas vidas também? Talvez você se identifique com essa aula, né, com essa lição de hoje.
quantas e quantas coisas já precisaram ser reerguidas em nossas vidas. Talvez você está ali trabalhando anos em um lugar e aí você é demitido inesperadamente, passa dificuldades financeiras e aí você precisa recomeçar, começar a trabalhar em outro lugar, talvez com outra coisa, recolocar de pé na sua vida coisas que foram derrubadas, né? Quantas pessoas aí já passaram pelo problema do divórcio, né, da separação, o fim de uma família e depois recomeçou, né, reconstruiu a sua casa, reconstruiu a sua família. Reconstruir é necessário. Quantos aí caminhavam com Deus e aí acabaram deixando o caminho, abandonaram, né, como nós dizemos no evangeliquez, desviaram. E aí, num determinado momento, viram a importância e a necessidade de reconstruir os laços com o Senhor. E nem sempre reconstruir é fácil. Reconstruir é extremamente difícil. Nós tiramos lições aqui dessa história real, onde uma cidade real está sendo reconstruída, um templo real está sendo reconstruído, e nós tiramos lições disso daqui para a nossa vida, para aquilo que nós precisamos reconstruir, para aquilo que nós precisamos colocar de pé novamente, porque nós mesmos derrubamos, porque o diabo derrubou, porque a vida derrubou, enfim, os casos são muitos. Mas a melhor forma, meus irmãos, de recomeçar é fazendo da maneira certa. Se você precisa recomeçar alguma coisa na sua vida, recomece da maneira certa. E quando nós olhamos para essa história, nós aprendemos isso muito claramente. Porque quando o povo ele vai reconstruir Jerusalém, eles vão voltar para sua pátria, vão reconstruir suas vidas em sua terra de origem, vão ali, né, aos pouquinhos largando a escravidão e voltando a uma vida de liberdade. Antes de levantar o templo, antes de levantar os muros de Jerusalém, antes de reerguer as casas que foram destruídas em Jerusalém por Nabucodonosor, alguns anos atrás, né, 40 anos atrás, 70, porque algumas pessoas aqui viveram naquela época, outras não, né? Aquele povo, eles colocam de pé novamente o que é fundamental. Eles erguem novamente o altar de adoração ao Senhor. Antes de qualquer coisa, antes de reconstruir as casas, antes de reconstruir o templo, antes de reconstruir qualquer coisa, os muros, eles constroem novamente o altar de adoração ao Senhor. E como isso nos ensina, meus irmãos? Qualquer coisa que nós precisamos recomeçar em nossas vidas, nós precisamos recomeçar reconstruindo os nossos laços com o Senhor, fortalecendo a nossa intimidade com o Senhor, para que Ele dirija a boa vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Então, em primeiro lugar, na nossa lição de hoje, nós vemos aí que quando nós lançamos as bases, como eu disse aqui, né, em Esdras, no capítulo 3, eles começam a reconstruir o templo, é como o lançamento da pedra fundamental, e eles estão lançando as bases do templo. O templo demorou 5 anos para ser reconstruído. Da nossa passagem de hoje até o templo estar de pé novamente, 5 anos passaram, tá bom? Mas o templo foi reconstruído com uma glória muito maior do que a do primeiro templo. Mas quando lançamos as bases, Deus ele envia os recursos. Em primeiro lugar, quando você quer recomeçar alguma coisa em sua vida, dá aquele apavoramento, você fica com medo, você não sabe como vão ser as coisas. Olha, não se preocupa, os recursos para recomeçarmos as coisas em nossa vida vêm do Senhor. É o Senhor quem prepara os recomeços da nossa vida. É o Senhor quem traz recursos da onde nós nem imaginamos. E certa vez, o autor da nossa lição, ele conta que um diácono, ele virou para o seu pastor e ele disse: pastor, para iniciar a construção do templo, né, aquela igreja não tinha templo, o senhor inicialmente só vai precisar de uma pá e de uma enxada, porque após a conclusão da primeira sapata, ou seja, da base, sapata, meus irmãos, é aquele buracão que você faz no chão para receber as colunas do templo, né, do prédio, e você enche de concreto.
após a conclusão da primeira sapata, Deus enviará os recursos necessários. Olha a visão desse diácono, a fé desse diácono, meus irmãos. Quando nós lançamos as bases daquilo que tem que ser reconstruído em nossa vida, Deus ele vem com o resto. Isso me lembrou muito nossa época aí de construção do nosso templo, né, do templo da Igreja Batista Manancial em Volta Redonda, aonde Deus ele trouxe recursos aí, meus irmãos, de tantos lugares, né? Levantamos o templo tão rápido, mas foi Deus quem proveu isso tudo. Deus que proveu isso tudo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na nossa série da noite, né? No decorrer da série, não hoje. A série que começa hoje à noite, Evidências da Fé. Não perca a nossa série da noite, né? Você pode ver aqui hoje no culto online, lá na igreja no culto presencial, ou quarta-feira na reapresentação do culto presencial. Evidências da Fé. Nós veremos, né, como estamos vendo aqui, que quando a gente começa uma coisa, Deus ele abençoa e ele dá os recursos. Ele dá os recursos. Eu lembro de uma vez que a gente estava na obra e o dinheiro acabou. Meus irmãos, um testemunho aqui. O dinheiro realmente acabou. E a gente precisava comprar cimento. E chegou um caminhão lá cheio de cimento. E aí, começaram a descer o cimento e disseram que era uma doação para a nossa igreja. E quando nós fomos ver, foi doação de uma Assembleia de Deus lá do bairro. A gente não tinha contato com eles, mas eles passavam ali, viam a obra, viam a dificuldade. E eles doaram sacos de cimento para a construção de uma outra igreja. Isso é Deus provendo recursos. Às vezes você está na sua dificuldade, você tem que recomeçar alguma coisa na sua vida, você não sabe por onde recomeçar, você não sabe de onde o recurso vai vir. Não se preocupa com isso, porque a providência dos recursos é com o Senhor. Conosco é dobrar as mangas e trabalhar e se esforçar, e Deus faz as coisas acontecerem. Amém? Não ouvi não. Amém? Isso aí. Amém. Então aquele diácono ele diz para o seu pastor, olha, você só precisa, pastor, de uma enxada, né, de uma pá, e Deus vai trazer os recursos para a construção do seu templo. Assim acontece na nossa vida com aquilo que nós precisamos reconstruir. A enxada e a pá simbolizam o nosso trabalho pessoal. Você vai ter que se esforçar. Não pense que as coisas vão cair de mão beijada no seu colo, não. Você vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar. Eu conversava com uma amiga minha essa semana e eu falava sobre isso com ela. Se esforce, trabalhe, porque a providência vem do Senhor. Ele vê o nosso esforço, ele vê o nosso trabalho e ele entra com a providência. Então, se você se esforçar, se dedicar, se entregar e trabalhar, Deus vai abençoar a sua vida tremendamente. E aquilo que você tem que recomeçar ou começar em sua vida vai dar certo, porque os recursos virão do Senhor. E aí, meus irmãos, vamos voltar lá na Babilônia. Nabucodonosor entrou ali em Jerusalém, ele destruiu o templo, destruiu os muros. Os anos se passaram, uma parte do povo levada como escravo para a Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Outras ficam em Jerusalém, mas com Jerusalém destruída, casas jogadas ao chão, muro destruído, coisas incendiadas, templo destruído. E aí os anos passam, você se lembra da outra série, eu sei que você acompanhou a série comigo. Nabucodonosor passa, ele tem um encontro com Deus, depois vem o rei Ciro, rei persa. E é interessante, meus irmãos, que o rei Ciro era inimigo do povo de Deus. E talvez quando Nabucodonosor ele dá espaço ali para a chegada do rei Ciro, ele é derrotado, né? Vamos dizer assim, a Pérsia domina a Babilônia. Talvez o povo de Deus tinha motivos para ficar com medo. E agora? É um novo império, nós somos escravos 2 vezes, né? Continuamos escravos agora para um outro povo. O que vai acontecer? Irmãos, era Deus providenciando o recomeço daquele povo. Ciro, ele já chega metendo o pé na porta e organizando as coisas. O rei Ciro, inesperadamente para aquele povo, para Daniel e para sua gente, não é? Ele já chega, meus irmãos, autorizando o retorno dos judeus
para a sua terra, autorizando a reconstrução do templo, autorizando a reconstrução dos muros. Um homem pagão, Ciro não era um servo de Deus, mas ele chega ali já trabalhando para Deus, porque Deus está no controle da história. Aqui o que nós estamos vendo aqui é providência de Deus, recurso de Deus chegando. São escravos na Babilônia que têm o sonho de voltar para sua terra, de reconstruir suas casas, reconstruir o templo, reconstruir o muro, reconstruir suas vidas. Deixarem de serem escravos e se tornarem livres. E aí Deus ele traz recursos da onde esse povo não está esperando. O rei Ciro, um inimigo que se levanta ajudando o povo de Deus. Glória a Deus. É providência do Senhor. Olha, você não sabe da onde Deus trará providência na sua vida, porque Ele traz da onde Ele quiser. Guarda isso na sua mente. A providência de Deus para aquilo que você precisa, aquilo que está tirando a sua paz hoje à noite. Você está ouvindo essa palavra e está aí pensando já na semana. A providência vai vir da onde você menos espera. Porque Deus ele não precisa de nada para agir. Ele traz as coisas à existência tão somente por sua palavra. Isso aí é espetacular, não é? Então, meus irmãos, quando lançamos as bases, Deus ele envia os recursos necessários para a gente recomeçar. Segundo, quando nós lançamos a base, é importante usarmos instrumentos adequados. Você já trabalhou em alguma coisa usando ferramenta que não servia para aquilo? Você já tentou trocar o pneu de um carro sem ter a chave certa? Sem ter um macaco do tamanho certo? Não dá, né? A gente se machuca, a gente se esforça mais do que a gente deveria. Talvez você já tentou desparafusar um parafuso usando uma faca ao invés de uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Você entortou a ponta da faca, né? Você não conseguiu, você se cortou, enfim. Quando nós lançamos as bases, meus irmãos, para reconstruir alguma coisa na nossa vida, nós temos que usar os instrumentos certos. Quero dizer para você que quando o povo de Deus retorna do exílio, do cativeiro, eles começam a seguir um protocolo de atividades. E a reconstrução do altar faz parte desse protocolo. Esse povo entende, meus irmãos, que eles tinham um grande desafio diante deles. Reconstruir cada uma daquelas casas destruídas não seria fácil. Reconstruir os muros não seria fácil. Reconstruir o templo não seria fácil. Lembra que haviam inimigos, adversários. Neemias sofre muito com eles, né? Mas eles entendem então que eles precisavam do instrumento certo para ter sucesso naquele desafio. Eles precisavam do instrumento certo, da ferramenta certa, para ter sucesso naquele desafio, que era o recomeço da sua vida na sua própria terra. E qual era o instrumento que eles precisavam? A comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor. E é por isso que a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o altar. Eles sabem que antes de reconstruir qualquer coisa, eles precisam reconstruir a comunhão com o Senhor. Porque Daniel já tinha mostrado para eles lá atrás o motivo do cativeiro. Daniel ele descobre um dia, lendo a Bíblia, que o motivo do cativeiro era o pecado deles. Então agora eles chegam ali em Jerusalém com uma visão. Olha, tudo isso aqui foi destruído por causa dos nossos pecados, por causa da quebra da nossa aliança com Deus, da falta do nosso relacionamento com Ele. Vamos começar por aqui, reconstruindo a nossa comunhão com o Senhor. Porque quando a nossa comunhão com Deus estiver firme e forte, essa será a única ferramenta que nós precisaremos para conseguir todas as outras coisas. Então guarda isso para a sua vida. A principal ferramenta que você tem para recomeçar alguma coisa na sua vida ou para começar é fortalecer a sua comunhão com o Senhor.
Porque se você não tem uma comunhão saudável com o Senhor, vida de oração tá ruim, vida espiritual tá mal, você tá frio, você se sente frio, as coisas vão ser muito difíceis para você. Você não vai ter aquela ajuda tão necessária, que é a ajuda do Senhor. O Senhor anda ao lado daqueles que querem andar com Ele. Entendem isso, meus irmãos? É muito importante nós entendermos isso. O principal instrumento que você precisa para acertar as coisas na sua vida, seja o que for, qual adversidade você estiver passando, é a ferramenta certa, uma ferramenta chamada comunhão com Deus. É interessante que em Êxodo, no capítulo 3, no 8 ao 9, nós começamos a ver um pouquinho sobre instrumento, né? Ferramentas. Aqui narra como que tudo foi reconstruído com muita cautela, com muito cuidado, né? Os pedreiros, os carpinteiros, até as pedras, todas eram tratadas com muito cuidado, com muito zelo. O Templo de Salomão era reconstruído de modo que ele fosse o máximo semelhante com o primeiro templo, obedecendo os critérios de santidade. E aí, se você acompanhou na época da construção do primeiro templo, se você se lembra, né, na leitura da Bíblia, quando Deus ele orienta a construção do primeiro templo, haviam ferramentas certas para a construção de cada pedra, de cada utensílio do templo. E eles restauram isso aqui na construção do segundo templo. Eles buscam as ferramentas certas e o material correto para reconstruir o segundo templo. Sabe o que isso nos ensina? Zelo, compromisso, querer fazer as coisas certas. Se você quer reconstruir alguma coisa na sua vida, tente fazer a coisa certa. Você sabe o que a palavra de Deus quer para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a sua forma de se relacionar com as outras pessoas, para o seu trabalho, para os seus estudos. Então faça as coisas da maneira correta. Ferramentas corretas, como nos diz aqui em Êxodo 3, 8 a 9, que foram utilizados na reconstrução do templo, nos lembram uma forma correta de trabalhar. Algo precisa ser recomeçado na sua vida, consertado na sua vida. Use as ferramentas corretas. Haja da maneira correta. Não adianta a gente querer ter a mente do mundo, a visão do mundo, a forma de trabalhar do mundo e achar que as coisas vão dar certo para nós porque Deus vai nos abençoar. Porque Ele não vai nos abençoar. Porque Ele vai abençoar aqueles que querem agir como crentes, como cristãos, maduros, verdadeiros. Seja o que for que precisamos arrumar na nossa vida, é assim. A gente vê aí hoje casamentos acabando, a gente vê hoje aí gente se perdendo dentro da igreja, se desviando, a gente vê aí ministérios acabando, a gente vê pessoas abandonando seus ministérios, gente esfriando espiritualmente, porque a forma como elas tratam sua própria vida não é a forma que Deus quer. Elas não empregam em suas próprias vidas as ferramentas de Deus, os instrumentos de Deus, não ouvem as orientações de Deus. Precisamos pensar nisso. Às vezes a nossa vida não está legal porque nós não estamos agindo como Deus quer que a gente haja. Isso é importante, isso é sério, isso é muito sério. E a gente vê aqui, meus irmãos, que após a colocação das últimas pedras do alicerce, né, daquela sapata, vamos dizer assim, foi realizada uma grande celebração, onde os sacerdotes estavam paramentados, ou seja, estavam com suas vestes de sacerdote, estavam com as roupas corretas diante de Deus. Os levitas levavam seus instrumentos e louvavam. Isso nos ensina muito. Às vezes você não consegue enxergar isso no texto, meus irmãos, mas isso aqui está nos ensinando que diante de Deus, para as coisas darem certo em nossa vida, temos que nos apresentar com as roupas corretas, trabalhando da forma certa, vivendo em santidade. É isso que esse texto quer nos dizer.
E em terceiro e último lugar, quando nós lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas, são abafadas pelas lágrimas de alegria e de recomeço. Meus irmãos, o templo ele começa a ser reconstruído e cerca de 500.000 pessoas, é muita gente, são 2 voltas redondas inteiras. Cerca de 500.000 pessoas estavam reunidas ali para a reconstrução do templo, para ver aquilo que Deus estava fazendo. Uma parte do povo estava vindo da Babilônia como ex-escravos, outra parte já estava ali em Jerusalém porque não foram levados para a Babilônia, mas viveram esse tempo todo em meio a ruínas e destruição e escravidão. E aí eles começam a reconstruir o templo. E um grupo começa a chorar, porque o templo parece que é um pouco menor. Eles começam a se lembrar do primeiro templo, da forma como eles viviam. Mas um segundo povo se lembra do que Deus está fazendo. Se lembram do primeiro templo, mas se lembram de que há uma promessa de que o segundo templo terá uma glória maior. O profeta Ageu traz essa profecia para eles. E aí eles começam a celebrar e se alegrar. E o brado de alegria sufoca o choro de tristeza. A lembrança da dor, do cativeiro, da derrota na guerra. A alegria, meus irmãos, quando nós estamos agindo assim diante de Deus, né? Quando nós seguimos isso aqui, diante das dificuldades, a nossa alegria ela é tão grande que ela suprime, ela abafa, ela afoga as tristezas. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Vou afogar as mágoas. E aí a pessoa está querendo dizer o quê? Beber. Beber não afoga a mágoa de ninguém. O que afoga a mágoa e a tristeza é a alegria. E essa alegria vem de Deus quando Ele traz a vitória prometida para nós. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, esse povo está ali. O templo, eu te falei no começo dessa mensagem, o templo ainda não está de pé. É só a pedra fundamental. Mas essa galera, há dias atrás, estavam como cativas na Babilônia, presas, escravas. Agora elas estão vendo o que Deus fez por elas, elas estão em sua própria terra novamente, com autorização do rei e recursos dados pelo rei para reconstruírem suas casas, suas vidas, sua adoração. Então a alegria é tão grande que a tristeza vai embora e eles bradam de alegria, eles festejam e louvam o nome do Senhor diante do altar, que foi a primeira coisa que eles reconstruíram. Eu quero dizer para você que é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. 2021 está aí, é um ano de recomeços. Vai ser fácil? Não vai. Mas nós vimos que se a gente trabalhar, Deus vai trazer o recurso. Nós vimos que se a gente empenhar, Deus vai trazer o recurso. Nós vimos que quando usamos os instrumentos corretos, as ferramentas corretas, Deus abençoa e faz as coisas acontecerem. E nós vimos também que a tristeza então é suprimida pela alegria de vitória, da vitória e de vitória que Deus traz sobre o seu povo. Amém? Concluindo, meus irmãos, nessa lição nós aprendemos que quando existe o desejo de recomeçarmos alguma coisa, o melhor a se fazer é recomeçar da maneira correta, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, vamos reconstruir os altares, ou o altar, né? Melhor dizendo. Vamos reconstruir o altar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aquele povo está alegre. É apenas a pedra fundamental que está sendo lançada ali. Mas 5 anos depois, esse mesmo povo viu o templo de volta de pé. A glória de Deus enchendo o templo e a glória da segunda casa, de fato, como disse o profeta Ageu, foi maior do que a da primeira, porque Deus estava com eles, assim como está com você também. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra especial
que venha ao encontro do nosso coração. Porque o Senhor abençoou esse povo de um modo extraordinário, Deus. E esse povo, então, trabalhando da maneira correta, viram os recursos do Senhor chegando, viram a ajuda do Senhor chegando, e tudo aquilo que era então difícil na vida deles, problemático na vida deles, aterrorizante na vida deles, foi dissipado pelo Senhor. Os cativeiros foram rompidos, foram trazidos de volta à sua casa, e o Senhor começou a os abençoar extraordinariamente. E o Senhor ainda faz isso conosco, Pai. Independente daquilo que precisa ser reconstruído em nossas vidas, recomeçado em nossas vidas, o Senhor está conosco, e 2021 será um ano de vitória, porque o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. É bom demais estar com os irmãos aqui, ainda que online, mas também lá presencial. E nós cremos, meus irmãos, esse ano as coisas estão acontecendo. 3.000 pessoas já foram vacinadas em Volta Redonda. As coisas vão acontecer. A vacina vai acontecer. Talvez esse ano ainda seja um ano aí de contenção, não é? Mas nós vamos atravessar isso tudo, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira, em nome de Jesus. Tem aí um domingo muito abençoado. Já já nós voltamos às 19 horas, seja aqui presencial, aqui online, ou lá na igreja presencial. Deixe Deus falar ao seu coração. Beijo, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.
te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê